Boa noite. Hoje trataremos sobre reforma tributária e lei complementar. O Sistema Tributário Nacional já está instituído na Constituição Federal de 1988. Portanto, ali já está instituído todos os tributos, todas as imposições tributárias principais. E nesse ponto, observamos que, em contrapartida, vige o princípio do sistema federativo e também o princípio de propriedade, tá? Que também são cláusulas pétreas. Mesmo a Constituição Federal, mesmo que através de emenda reformado o Sistema Tributário Nacional, instituído o Sistema Tributário Nacional, através de emenda constitucional, reputo isto extremamente inconstitucional, considerando que o Sistema Tributário Nacional já está instituído pela Constituição de 1988. Por outro lado, o que faz o tributo? O tributo, ele de forma legal, ele pega determinada parte da propriedade privada. Portanto, o tributo é uma exceção à propriedade privada. E assim sendo, ele fere o quê? O direito de propriedade, que é uma cláusula pétrea, tá? E também tem que observar a questão da distribuição das receitas derivadas, as receitas advindas dos tributos, que também fere o sistema republicano, o sistema federativo. Mesmo que haja uma reforma tributária, o que está em voga, tá? Instituindo um novo sistema tributário nacional. E uma vez vigente esta nova norma constitucional, ela não é uma norma auto-aplicável, ou seja, não possui uma eficácia jurídica imediata. Assim sendo, depende, para sua aplicabilidade, depende de quê? De uma norma complementar, ou seja, de uma norma integrativa, isto é, existe Constituição Federal em matéria tributária, teremos que ter lei complementar em matéria tributária, tá? Lei complementar, onde tratará dos os elementos objetivos e subjetivos dos tributos eventualmente instituídos. E também essa norma, o que é a norma que é essa lei integrativa, essa lei complementar? É uma norma produzida pelo poder legiferante, ou seja, no caso federal, uma casa bicameral, Câmara dos Deputados e Senado Federal, voto por maioria absoluta, e também no caso dos estados, assembleias legislativas, e também no caso dos municípios, tá? Então, mesmo que haja uma reforma tributária, uma instituição de novos tributos, com novos fatos geradores, novas hipóteses de incidência, essas não possuem de imediato uma eficácia imediata. Portanto, depende da criação de normas complementares em matéria tributária, que são tidas como normas integrativas. Tá? Então, a reforma ela é bem mais complexa. Ademais, teremos eventualmente dois sistemas tributários vigentes. É algo que realmente vai ficar extremamente interessante. Bom, a questão, de outra forma, vamos verificar a questão do planejamento tributário, ou seja, todo tributo, toda exação tributária, ou seja, todo imposto, toda taxa, toda contribuição, toda exação tributária, ela depende de uma lei que o institui. E esta lei, a princípio, primeiro, é uma lei constitucional. Segundo, são leis
são normas integrativas. Tem que haver necessariamente leis complementares, leis que possuem um quórum qualificado no processo legislativo. E aí sim, depois leis ordinárias, a fim de que possam efetivamente ter uma eficácia como imposições tributárias. Como já falamos de outra oportunidade, a reforma tributária, através de emenda constitucional, é extremamente complexa, pois já falamos que todo tributo incide sobre o quê? Sobre a propriedade privada. E a propriedade privada está é uma das cláusulas pétreas da Constituição Federal de 1988. E também o sistema republicano quando se trata de agregação de valores, de receitas derivadas e também de distribuição de valores no setor público. Tá? Boa noite, obrigado.